Isso aí, iniciando mais um estudo bíblico, né? Nessa série falando sobre machismo, né? Na semana passada, a Gil e o Luiz fizeram uma pergunta, né, sobre a questão de por que que Jesus não escolheu mulheres, dentre os 12 escolheu apenas homens, né? E, e depois, obviamente, pensando um pouquinho na questão, né? E lembrando que o mundo daquela época era realmente um mundo onde as chances de uma mulher progredir eram praticamente nulas, né? Hoje ainda é difícil para a mulher, mas acho que comparado com aquela época é uma comparação bem desproporcional, né? E se Jesus, aí sou eu pensando, tá? Pensando aqui, se Jesus tivesse escolhido também mulheres, ele poderia, do ponto de vista espiritual, não seria problema nenhum, né? Mas se o fato dele não ter escolhido para alguns é um motivo de crítica, se ele tivesse escolhido naquele contexto, também seria um motivo de crítica, porque o que que diriam? Diriam que Jesus escolheu mulheres e deixou elas correndo risco de abuso, de violência, porque imagina, duas mulheres chegando numa cidade, como foram os discípulos, né, que foram enviados de dois em dois, soldados romanos, que não devem nada para ninguém, né, iam pegar, abusar, ia ser uma loucura, assim. Acho que não é mais uma reflexão, acho que a questão aqui não é justificar, mas é mais refletir que o problema seria ruim, tão ruim, né, com ou sem. Então, acho que não é para se imaginar que a escolha de Jesus de ter colocado homens, de ter colocado mulheres, seria pior. Acho que naquela situação, naquela sociedade, onde a mulher realmente era um cidadão de segunda categoria, seria terrível, né? Seria terrível a gente imaginar nível de opressão, de dificuldade e tudo mais. Então, de aceitação, né, da palavra. Isso é difícil. eu concordo com você, eu acho que até isso seria um problema, sabe? De uma sociedade onde não dava voz para as mulheres, certamente faria com que elas só sofressem mais. Deixar falar na sinagoga. Possível, né? Como? Somente homens falavam. Então, por mais que há quem pense, não deveria ter escolhido mulheres, e aí, de novo, sou eu pensando e falando aqui com vocês, tá? Acho que não resolveria o problema por conta da sociedade daquela época, das condições que a mulher estava inserida como uma cidadã de segunda categoria, e principalmente por causa da violência, da opressão, que não tinha nenhuma lei para assegurar direito nenhum para as mulheres. Duas mulheres entrando numa cidade para evangelizar, soldados romanos, e assim, agora começou a diversão. Eles detinham o poder armado da época, né? Ele se sustentar também longe. E eu acho que só traria mais sofrimento e faria com que alguém dissesse: Jesus errou em ter, né? De novo, sou eu pensando, e eu acho que tem. Como assim? Não, eu estou dizendo que o que eu estou querendo dizer é que se as pessoas criticam porque ele escolheu homens, também criticariam porque ele escolheu mulheres num contexto como esse. Então, ia ser passível de crítica de qualquer forma, né? Então, acho que é esse sentido que eu comecei dizendo que de um lado ou de outro ia ter crítica. Uma porque não escolheu, outro porque escolheu num contexto opressor, que
só trouxe dor, sofrimento, e não levou isso em consideração. É que o valor da mulher não está nisso. Né? O valor da Não. mulher tá, pô, ela criou Cristo, ela cuidou de Cristo na morte, ela fez isso. Sim, Né? sim. Pô, acho que Não, mas, é diferente. não, mas só pegando aquele gancho dos porquês, né? Alguém pode perguntar por quê. Eu acho que seria bem difícil de ter uma resposta boa para isso. Com certeza Jesus não é mal. De forma nenhuma. Eu acho que são pontos de vista, né? Bem, vamos falar um pouquinho. A gente está repassando alguns desses pontos, né? Discutindo. E eu insisto em reforçar que nós aqui, lendo as Escrituras, a gente nunca pode perder de vista que as Escrituras, né, elas contêm palavra que vem de Deus através dos profetas, através das revelações que Deus fez para o homem, as profecias e tudo mais, mas também tem um componente humano na, na, nas Escrituras. Eu acho importante a gente ter isso em consideração, porque é exatamente a falta de percepção nesse sentido que vai gerando esse monte de distorção. Outra coisa que eu talvez não tenha comentado na semana passada, mas acho importante a gente situar, é que as cartas de Paulo, que é o que na grande maioria do Novo Testamento é formado pelas cartas de Paulo, elas foram escritas com dois objetivos. Talvez a gente não perceba de imediato esses dois objetivos. Então, acho que é importante a gente pensar. Primeiro, eu vou dar um passo antes, né? Primeiro, só para a gente refletir aqui, por que eles acabaram decidindo escrever as cartas? Uma ideia? Cadê o Marquinhos? Cadê? Né? Porque imagina o seguinte, né? Se você olhar o evangelho, os evangelhos como um todo, você vê ali os ensinos de Jesus. Mas a gente vê, principalmente no Evangelho de João, lá no finalzinho, dizendo que Jesus fez e falou muito mais do que está registrado ali. E que se tudo que ele fez, tudo que ele falou, não fosse registrado, não caberia, né, na Terra a quantidade de coisas que ele fez. Então, óbvio que o que Jesus fez foi muito maior do que aquilo que a gente tem nos 4 evangelhos. Mas, no começo da igreja, pelo menos nos primeiros 30 anos, mais ou menos, 30 não, 15, 20, toda referência de escritura que a igreja tinha era o Antigo Testamento. Porque as cartas e os evangelhos, a gente viu naquele gráfico que eu mostrei para vocês, né, nas aulas passadas, as cartas elas começaram a surgir depois, os evangelhos também depois. Então, muito do que era ensinado nas igrejas era através de algo chamado tradição oral. E o que é a tradição oral? Eu recebi de Jesus, então eu sou apóstolo, recebi de Jesus, passo para a igreja. Mas a igreja naquela época, ela já tinha recebido da parte de Cristo uma orientação que era de fazer discípulos, né? E de fazer discípulos de todas as nações, batizando o nome, né? Então, era comum essa tradição oral, as pessoas se reunindo e transferindo as lembranças, né, para um público que não tinha nenhuma conexão com aquela história. Então, imagina alguém lá em Antioquia, que é uma cidade distante de Jerusalém, dos eventos que aconteceram durante o ministério de Jesus. Muitos se converteram porque ouviram a mensagem, não vivenciaram, né? Então, tudo que eles recebiam porque alguém vinha transmitindo
essa tradição oral, né, para eles. Só que no começo, gente, a igreja ela era fortemente judaica. Por que eu estou falando isso? Porque nos primeiros anos, os judeus eles eram a grande maioria dentro da igreja. E eles não olhavam o cristianismo como uma religião. Porque para eles eram judeus. Eles não estavam trocando de religião. Eles talvez, no máximo, estavam aperfeiçoando a sua visão espiritual, crendo em Jesus como Messias, prometido. Enquanto os outros achavam que não, esse não é o Messias não chegou ainda. Então, todo o padrão judaico de convivência, de interação social, era a regra, porque eles eram judeus. Então, aquilo que a gente viu no Antigo Testamento, nas aulas anteriores, era a norma, porque a grande maioria ali era judeu. Só que o cristianismo, né, o evangelho, ele começou a atingir os não-judeus também, que eram completamente diferentes na sua cultura, na sua história, nos seus comportamentos. Então, enquanto você tinha algum padrão dentro do judaísmo, fora do judaísmo, esse padrão ele era muito mais diversificado, porque, né, Corinto, que é uma cidade, né, onde Paulo começou uma igreja, escreveu 2 cartas e tudo mais, era um lugar aonde vinha gente de todos os lugares. Era um ponto comercial muito estratégico para o Império Romano, uma cidade muito, né, diversificada. Então tinha gente de tudo quanto era lugar, gente de todo jeito. Então, quando Paulo começou a escrever as cartas, ele tinha 2 objetivos. O primeiro objetivo era instruir a igreja a respeito das coisas espirituais, da salvação, né, da fé em Jesus Cristo, do mundo espiritual. Então tinha esse objetivo. E você percebe isso lá. E o outro objetivo era orientar a igreja com relação aos costumes, aos padrões, aos comportamentos que, de certa forma, a igreja precisava ter. Isso você vê em todas as cartas. Coisas que são espirituais, coisas, vamos dizer assim, mais humanas. Né? Sobre maridos, esposas, filhos, escravos. Vou dar só uma pinceladinha aqui, rapidinho, antes da gente voltar para o tema. Você não vê, por exemplo, na igreja, nas cartas, Paulo, Pedro ou qualquer outro apóstolo que tenha escrito, você não vê, por exemplo, eles combatendo a escravidão. Não tem nenhum trecho dizendo, senhores escravos, libertem os seus escravos, porque, né, essa é uma condição desumana. Não tem. O máximo que Paulo fala é o seguinte, se você está livre, você é escravo de Cristo. Mas se você é escravo, você está livre em Cristo. Mas ele não está, em nenhum momento, a igreja se pronunciou, né, nas cartas combatendo a escravidão. Vocês podem ler, vocês não vão encontrar. Trate bem, mas nada de liberte, né? Vamos acabar com esse regime, né, de escravizar pessoas. Não tem. Por quê? Porque a igreja estava inserida dentro de um contexto social. E as cartas, elas acabam sendo influenciadas por esses padrões sociais daquela época. Então, quando a gente lê, por exemplo, um trecho que nós vimos na semana passada, mulher, aprende silêncio. Se quiser saber alguma coisa, pergunta para o seu marido em casa. De novo, a gente não sabe todos os motivos para Paulo ter escrito daquele jeito, para aquela igreja e etc. e tal. A gente não sabe. O que a gente sabe que
aquela frase, aquele assunto apareceu ali, mas a gente não vê, por exemplo, Jesus falando a mesma coisa. A gente não vê Jesus ensinando, né? Não vê. Não tem evidência disso nos 4 evangelhos, Jesus, né, silenciando as mulheres. Lembra de Marta e Maria? Essa passagem ela é clássica, né? Marta estava fazendo o quê? Trabalhando nas coisas de casa. E Maria estava onde? Ouvindo Jesus ensinar. O que Marta fez? Falou para Jesus, pede para minha irmã vir aqui me ajudar, né? Talvez o que Marta estava dizendo é o seguinte, pede para minha irmã fazer as coisas que são inerentes aqui da casa, né? Tem que lavar, cozinhar, passar, enfim, não sei o que ela estava imaginando, né? Mas olha a resposta de Jesus, não, ela escolheu a melhor parte, de forma alguma isso vai ser tirado dela, então ela vai continuar aqui aprendendo, né? E o padrão daquela época dizia exatamente o seguinte, que as mulheres não podiam estudar, aprender, não poderiam estar naquele contexto. Na sinagoga, por exemplo, tinha uma distinção gigante. Mulheres não falavam na sinagoga, somente os homens. Então, mas você vê que Cristo ele não segue esse padrão. Então, quando a gente vai para a carta de Paulo, lá em 1 Coríntios, que a gente vê aquele texto ele deve ter o seu motivo, deve ter a sua razão, e aqui a gente não está nem justificando, nem condenando o texto, a gente não tem como fazer isso em função de não ter o contexto todo, os motivos pelos quais, mas a gente percebe que quando a gente coloca tudo isso dentro das escrituras, para nós, aqui no século XXI, não faz sentido a gente querer reproduzir esse padrão. Não faz sentido. Ele fala assim, a mulher não pode falar, né? Só para vocês terem uma ideia, isso que está acontecendo aqui embaixo, mulheres cantando na igreja, isso era totalmente inadmissível. Mulheres também não podiam cantar na igreja. Era totalmente vetado para a mulher canto. Assim, como está no ensaio lá de conduzir o louvor, etc. Coisa que não podia acontecer. Mas para nós isso não faz o menor sentido. Então, que conclusão que isso pode nos levar? E aí cada um pode tirar a sua, né? É que aqui é muito mais uma questão humana. Que certo ou errado para aquele padrão da época, para nós não faz sentido. A gente querer silenciar mulheres ou não dar espaço para elas desenvolverem seus ministérios, atuarem nos seus chamados diante do Senhor, até porque Deus, quando chama, ele chama todos. Não tem essa de Deus só chamar homens. O Espírito Santo, quando é derramado sobre todos. Então, nossa leitura, para quem está aqui no século XXI, é que, independente do que aconteceu lá, para nós, essa é uma passagem que não faz sentido. Se faz para eles, se fez para eles, a gente não sabe dizer, mas para nós não. A mesma coisa, eu diria, daquele teste de fidelidade que eu comentei com vocês lá, que o marido, quando achava que a mulher estava traindo, levava lá para o sacerdote, e o sacerdote fazia aquela lama preta lá, e dava para a mulher beber, e só Deus para dar o livramento. Também não faz sentido. Hoje a gente querer, né? E por que eu estou falando isso? Gente, porque nós estamos na igreja. A igreja tem que ser diferente. A igreja não poderia, como aconteceu naquela época, né, reproduzir comportamentos seculares. A gente tinha que viver numa graça, não apenas olhando para a salvação, mas olhando para o plano original que foi detonado por causa do pecado. Tá? Mas vamos dar sequência, que a introdução foi, né, um pouco longa. Vamos
falar para a questão da submissão. Eu peguei só o texto aqui de Efésios, capítulo 5, mas eu fiz uma, não vou dizer uma adaptação, né? Eu trouxe um pouco mais de conteúdo para esse texto aqui. Tá? O que eu quero dizer? Que normalmente, quando a gente vai falar das esposas, a gente vê muita gente começando pelo versículo 22, que é esse que está aí. Esposas, que cada uma de vocês se sujeite, né, ao seu próprio marido como ao Senhor. Tá? O versículo ele continua, mas se você olhar esse texto, você vê que o versículo exatamente anterior a ele, que é o versículo 21, ele é muito mais amplo. Porque ele está dizendo o seguinte: sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Esse versículo está ensinando, na verdade, que a sujeição ela deveria ser mútua. Um deveria estar disposto a se submeter àquilo que o outro está propondo. Há quem diga que esse versículo está dizendo, não, aqui é o seguinte, né? A igreja tem os níveis de autoridade, então, ó, você tem um pastor, você vai se submeter a ele. Há quem diga isso. Mas quando é uma questão de autoridade, a gente vê muito claro como, né, naquele texto que diz, né, estejam sujeitas às autoridades, né, porque não tem nenhuma autoridade que não proceda. O versículo lá não deixa dúvida, tipo de sujeição. Mas a verdade é que a Igreja de Cristo deveria ser um ambiente horizontal. O que eu quero dizer com ambiente horizontal? Não deveria ter chefe. É isso. Todos deveriam servir uns aos outros. E não pensar num esquema de hierarquia, sabe? Porque não tem nenhum lugar do Evangelho Jesus ensinando isso. Aliás, quando Jesus, né, quando os discípulos estão perguntando quem que vai ser o maior no reino dos céus, né, os discípulos sempre querendo saber quem que vai mandar. Qual que é a resposta de Jesus? Quem quer ser grande tem que ser o menor. Tem que ser como essa criança, tem que estar pronto para ajudar todo mundo, né? Tem que estar pronto para servir. Então, a proposta da igreja tinha que ser uma coisa horizontal, onde não deveria existir distinção. Isso é fruto desse plano original de Deus, de ter todas as pessoas iguais, de não ter acepção. Uma vez Jesus estava falando o seguinte: olha, quando você chegar num lugar, senta na última cadeira, não senta na frente. Porque vai ser a maior vergonha se sentar na frente e o dono da casa falar assim: você pode sair daqui porque tem um convidado mais ilustre para sentar nessa cadeira, senta lá atrás ou senta aqui perto dos meus pés, né? Porque na prática, o que as pessoas querem? As pessoas querem status. E a igreja não deveria ser um lugar para isso, para ter, né, chefia. Eu mando, você obedece. Esse não era o plano original. O plano original era a igreja ser uma comunidade. Olha só que coisa impressionante. A igreja deveria ser uma comunidade de iguais. Homens carentes da glória de Deus, da graça, do amor, da misericórdia, ajudando uns aos outros, amando uns aos outros, suportando uns aos outros. Essa deveria ser a igreja. Mas como as pessoas são imperfeitas, o que elas fazem? Elas criam estruturas, né? E essas estruturas elas implicam em classe. Então, se eu sou pastor, né, eu tenho um nível de autoridade e eu mando, porque eu sou o pastor. Quando, na verdade, o entendimento deveria ser: se eu sou o pastor, então eu tenho que servir mais.
Porque que muito é dado, muito é requerido. Mas o que a gente faz? A gente distorce isso. Então, essa sujeição uns aos outros deveria ser entendida de que maneira? A gente não tem que ter chefe dentro da igreja. Deveria ser tudo igual. Mesmo respeito, mesmo amor, mesmo carinho. Né? Mas, infelizmente, não é o que acontece. Mas deveria acontecer. A prova disso vou fazer um exercício aqui de reflexão com vocês. Você acha que no céu, ou no porvir, ou no reino de Deus, quando ele vier definitivamente, você acha que vai ter essas estruturas? Você acha que Deus Todo-Poderoso vai chegar para você e vai dizer: fala primeiro com o teu pastor antes de chegar para mim? Pede um conselho lá do teu bispo antes de falar direto comigo. Você acha que vai acontecer isso? De forma nenhuma, né? Então, né? Mas há quem diga, e vocês devem ouvir isso em momentos aí, que vai dizer que não, que é isso, autoridade para a eternidade. Né? Não tem justificativa bíblica para defender um pensamento como esse. Mas Paulo continua, né? Logo no versículo seguinte, ele fala: esposas, que cada uma de vocês se sujeite ao seu próprio marido como ao Senhor. E talvez é a leitura do versículo que a gente precisa, como eu posso dizer, revisar. Porque como que ele termina esse versículo? Você tem que estar sujeito ao seu marido, como você é sujeito ao Senhor. Obedecendo, honrando. Mas o texto começa numa sujeição coletiva. E agora eu vou dar alguns exemplos bem extremos para vocês poderem entender como que é um assunto complexo. Né? Rosane e eu, a gente tem um casal de amigos onde o marido sofreu um derrame. E ele perdeu muito da sua capacidade, né? Então ele fala com extrema dificuldade, ele não consegue cuidar dele mesmo. Não consegue tomar nenhuma decisão. Ele está extremamente debilitado em função do derrame. A mulher, a esposa, ambos são servos de Deus, não desistiu do casamento, continuou casada com ele, mas hoje quem toma todas as decisões em casa é ela. Porque ele não tem condição de tomar decisão, ele não tem capacidade cognitiva para poder tomar uma decisão, ele tem muitas dificuldades em função do derrame. Nesse contexto, como uma mulher vai se submeter ao marido se o marido não tem como tomar nenhuma decisão, falar, totalmente dependente? Né? Não vamos discutir o mérito, né? Vamos discutir apenas a situação, o mérito dessa questão. Mas é um exemplo de que esse tema aqui é muito mais complexo do que a gente imagina. Porque essa é uma situação, de novo, um exemplo extremo, não é corriqueiro. Não é o mais comum, digamos assim. Mas vamos imaginar em lugares onde a mulher nitidamente está melhor preparada que o homem. E a gente sabe que isso existe. Né? Existe situações onde a mulher tem um pouco mais de preparo emocional, até mesmo financeiro, às vezes porque estudou mais. Né? Esse contexto existe. Então, uma mulher mais preparada para tomar decisões, ela tem que tomar essas decisões ou ela tem que estar sujeita ao seu próprio marido?
E aí, Val? Talvez a questão aqui é exatamente, de novo, como a gente lê esse versículo. Porque a gente vê um versículo falando de uma sujeição da mulher ao marido, mas olha só o que esse texto fala a respeito dos maridos. Cada um de vocês ame a sua esposa como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. O amor aqui, pensa naquele amor de Coríntios 13, tá em outro texto. Aquele amor que tudo suporta, tudo crê, tudo espera, que é paciente, que é generoso. Então, se o marido tem este tipo de amor, não o amor eros, aquele só motivado pelo interesse sexual, mas esse amor, né, genuíno de 1 Coríntios 13, o que ele deveria fazer? Ele deveria trazer a mulher para participar das decisões. Porque é um amor que inclui, que suporta, que espera, que respeita, que ouve, que tudo crê, que tudo espera, que tudo suporta, né? Que não se arde em ciúmes, que não busca os seus próprios interesses. Lembra? Vão lembrando do texto. Não busca os seus próprios interesses. Não está simplesmente preocupado com a sua opinião, com a sua decisão. Então, às vezes, a gente... Por isso que eu falei que às vezes é uma questão de como se lê o texto. A gente vê a questão na submissão, mas a gente esquece que o papel do homem aqui é amar conforme Coríntios 13, 1 Coríntios 13. E que se amasse desta maneira, como está lá em Coríntios 13, ele traria a mulher para tomar decisão junto, para dividir junto, para ouvir, para escutar. Porque Cristo amou a igreja e se entregou por ela. E a igreja, ela é problemática, não é verdade? Porque a igreja é formada por pessoas. Imagina, né? Imagina Cristo vendo a gente tão problemático como nós somos, né? Tão problemático como nós somos. Se ele fosse agir de uma forma dura, drástica, pecou, raio na cabeça, né? Tá fora, nunca mais, né? Ou, né? Pecou, né? Vai para o inferno. Olha só, né, a grandeza desse amor de estender a mão, de ajudar, de conciliar, de trazer para perto, de corrigir, de orientar, de socorrer. Né? Então, primeiro de tudo, a submissão, ela começa mostrando para a gente que ela tem que ser mútua, porque é uma submissão uns aos outros. E que o papel de um tanto quanto o outro, talvez pensando no caso do marido, esse amor de Coríntios, 1 Coríntios capítulo 13, é um amor que ensina exatamente que o homem não tem problema de se submeter. Porque se eu tenho que buscar o bem-estar da esposa, e se ela tiver uma opinião melhor, mais clara, mais certeira, qual o problema? Não tem problema. Então, o ressignificado que a gente traz para essa questão da submissão primeiro ela precisa começar de uma maneira mútua. Se eu vejo que a ideia da minha esposa é uma boa ideia, eu vou apoiar. Por que não? Se eu vejo que a ideia dela é diferente da minha, vamos conversar. Você não concorda com a ideia dela? Qual fica no final? Aí é a famosa lei áurea da concordância. Tem que chegar no acordo. Não chega no acordo, então... Porque isso é real.
E é talvez mais comum. Esposa. É mais comum até. Aí a gente tem que lembrar que o dever do marido é amar. E assim, às vezes larga, né? Mas ó, se o marido entender, deixa eu ver se dá para colocar aqui o texto de Coríntios 18, deixa eu ver se eu vou conseguir colocar aqui, Sabe uma dúvida que eu tenho? que eu acho que pode falar. A palavra submissão. O que é submissão? É estar submissão. Debaixo de uma missão. Exato. Estar atrás de uma missão de alguém. Para eu sou submisso a Cristo. Eu estou na missão de Cristo. Aí eu tenho muita dúvida que as pessoas não entendem, mas então quer dizer, se aqui fala que a mulher tem que estar submissa ao homem, quer dizer, então tem que estar a missão desse homem, tem que estar abaixo dessa missão do homem. Qual é a missão do homem? Eu acho que essa é a essência que eu acho que o homem não tem mais. Qual é a nossa missão? E aí eu vou te dar, eu vou colocar mais. Cuidado que o sogro e a sogra estão aqui. Mas ó, eu não vou transmitir aqui, vamos seguir nessa linha. Talvez não estar debaixo da missão do homem, talvez estar debaixo da mesma missão, não da missão do homem. Mas isso não é Cristo. Então, qual que é não vou pensar na missão do homem, porque parece que o homem tem uma missão e a mulher tem que correr atrás dessa missão dela. Não. Acho que a missão do ser humano, não do homem, gênero masculino, sabe? Que é o quê? Glorificar a Deus. Não tem missão mais importante do que essa. Estamos aqui para glorificar a Deus. Tá? Estamos aqui para isso. Para isso. Então, tudo que fizermos, a gente tem que encontrar aonde que Deus está sendo glorificado aqui. E talvez a questão do acordo, né, da concordância, de chegar num denominador comum, seja exatamente o problema da gente não ceder às nossas crenças e às nossas crendices. Porque a gente tem o nosso lado chato de achar que tem que ser desse jeito. E às vezes é melhor você adiar uma decisão do que tomar uma decisão ruim. Então, qual que é o grande problema? O problema é que às vezes a gente quer tomar uma decisão no ímpeto, no calor do ímpeto, quando a gente deveria tomar uma decisão regada por oração. Olha que coisa linda, né? Toma uma decisão regada por oração. Por quê? Porque existe uma verdade que é espiritual, que diz que a paz de Cristo é o árbitro do nosso coração. O que isso quer dizer? Se tem paz na decisão, está tudo certo. Se tem uma coisa incomodando, se tem uma coisa ruim, é melhor pausar uma decisão do que tomar uma decisão ruim por causa das nossas crendices, das nossas convicções que nem sempre estão certas. Mas lembrando, o homem, ele tem que amar a sua esposa conforme 1 Coríntios capítulo 13. Então, se para amar a minha esposa eu preciso enquadrar-me naquele texto, é melhor do que achar que, né, tem que se submeter, é aquilo que eu mando, é aquilo que eu quero e acabou, porque isso não é amor. Amor que não escuta, que não respeita, que não entende e que não se submete, não é amor. Né? Porque, às vezes, a pior dificuldade que as pessoas têm é de desconstruir, né, de desfazer suas crenças e suas crendices, de achar que não. É assim, ponto e acabou. A gente vai continuar na próxima semana, exatamente desse ponto, porque eu acho que ele conecta demais com essa questão da submissão versus o amor, e a gente vai perceber que não dá para separar uma coisa da outra, né? Assim, se eu amo, eu tenho que amar, pronto, e acabou. Eu não posso amar só quando é conveniente, né? Então tá tudo certo, vamos lá. E vamos ver se a gente fala mais da missão. Descobrir a missão até... Qual que é a sua missão até lá, né? Até antes de casar, né? Tem que ter uma razão.
Tanto tem isso também, não. Então, a gente continua. Mistério. Eu acho assim, se não tiver concordância, vai dar uma. Mas uma hora ou outra não vai ter. Se não tem, dobra o joelho e pede para Deus. Mas aí Ele é maravilhoso você ver. Ele vai te falar. É isso que eu quis dizer. Às vezes é melhor você pausar, tomar uma decisão regada por E oração. assim, os dois têm concordância numa coisa e vai dar. Porque a concordância não é a certeza de sucesso. Era só certeza de que se der ruim, os dois concordaram juntos. É verdade, né? Mas eu acho que a missão magna, vamos dizer assim, ela tem que começar a glorificar Deus. Se há algo que não vai glorificar Deus, já para e pensa, bem, aqui pode ter um problema. Continuamos semana que vem? Obrigado, gente. Deus abençoe vocês. Pausando aqui então a nossa gravação.